Fala Vascão, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Pra quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. E chegamos a uma definição sobre o Marcelo Cabo, né? Ontem, com a vitória de 3-0 sobre a equipe do CRB, Marcelo Cabo fica aí mais uma semana no comando técnico do Gigante da Colina, pelo menos até quinta-feira. Ele ainda é treinador do Vasco da Gama, mas ainda está sob pressão. Se realmente os resultados não continuarem a aparecer nos próximos jogos, ele pode assinar aí o contrato e ir embora do Gigante da Colina. Então é claro, a gente vai falar sobre isso, falar também sobre contratações, com a permanência do treinador. O Vasco vai forte nessa semana para buscar novos jogadores e, segundo notícias, a prioridade está em duas posições, um zagueiro e um ponta, para de certa forma ajudar o Vasco aí nesse restante temporada, e tem nomes aí que podem chegar no Gigante da Colina. E também falar sobre conselho deliberativo e dívidas. Temos notícias aí sobre empréstimos que foram feitos no valor de 70 milhões de reais e juros altíssimos. Realmente notícias exclusivas para você, torcedor. E além disso, um VP de futebol do Gigante da Colina, para ser mais exato, o próprio Zé do Táxi, entrando na justiça e cobrando milhões do Vasco da Gama. Realmente, o torcedor vascaíno não tem um dia de paz e um dia de felicidade. Mas vamos lá, né, rapaziada? Sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama, que temos muitas novidades no vídeo de hoje, mas antes eu quero dar aqui as boas-vindas a você, torcedor vascaíno que está chegando no canal pela primeira vez, e se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Estamos na meta de bater os 40 mil inscritos e a sua inscrição é importantíssima para que o nosso canal venha chegar aí nesse número. Então se inscreva, deixe também o seu like e o seu comentário, se você realmente se convenceu sobre essa vitória de 3-0 sobre a equipe do CRB. Acha que o Marcelo Cabo deve permanecer? Fica Cabo, fora Cabo? Deixa a sua opinião aqui embaixo. Mas vamos lá, né, rapaziada? Sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama. Então, e começar, aliás, falando, né, sobre essa partida aí de ontem contra a equipe do CRB, o nosso Gigante da Colina que voltou a vencer em São Januário. Já eram 3 jogos em São Januário e nenhuma vitória, aliás, 2 jogos em São Januário e nenhuma vitória, uma derrota de 2-0 sobre a equipe ali do Avaí e do Operário, mas ontem conseguiu sair, né, definitivamente esse azar que estava acontecendo, show zica, show azar, uma vitória de 3-0, é claro, muito longe ainda do que o torcedor vascaíno espera do Vasco da Gama, espera num clube da grandeza do Vasco. Acredito que era o mínimo o Vasco se impor e ganhar todos os jogos na Série B do Campeonato Brasileiro por esse placar. O Vasco tem time para isso e principalmente é um clube gigante. O Vasco não pode aí se conter, o torcedor vascaíno não pode se conter com empate e derrotas para times pequenos na Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem vencemos? Vencemos. Estamos felizes? Sem dúvida nenhuma. Mas muito longe ainda realmente do que o torcedor vascaíno espera com relação a dentro das 4 linhas. O Vasco ainda foi muito abaixo com relação à atuação, o time está muito longe de ser o time ideal, o Vasco precisa de contratações, e inclusive a gente vai falar já sobre isso, sobre os nomes aí que podem pintar no Gigante da Colina, porque definitivamente o elenco atual do Vasco da Gama ainda está muito abaixo do que realmente o Vasco precisa para ter um acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Mas subimos, isso importa. Mais uma vez, Germancano sendo essencial para o Vasco da Gama, mais uma vez, Marquinhos Gabriel também brilhando, dando assistência, fazendo gol, e também excelente partida do Leandro Castan, nosso capitão que voltou, chegou realmente com tudo, o zagueiro aí que é muito importante para o sistema defensivo. Acho que mais uma vez isso foi confirmado no jogo de ontem. Para vocês terem noção, Leandro Castan nessa temporada tem 10 jogos com a camisa do Vasco da Gama, e em todas essas 10 partidas que o Leandro Castan esteve presente, o Vasco não perdeu. São 7 vitórias e 3 derrotas, ou seja, um jogador faz uma tremenda diferença no nosso sistema ali, no nosso elenco, né? Tanto na parte defensiva, tanto também na parte de liderança, de organização da equipe. É realmente uma peça fundamental para a equipe Cruz Maltina. E ontem, após o jogo, é claro, Marcelo Cabo se posicionou com relação ao que ele achou da partida. Primeiro ali ele falou sobre que queria dedicar a vitória, né, aos torcedores. Demorou muito para vir essa vitória do tamanho do Vasco da Gama dentro de casa, mas ela chegou, né, realmente um placar largo, extenso, de 3-0 sobre a equipe do CRB. E ele complementou, falando que teve um início muito bom, né, no caso um início ruim com relação a resultados positivos, com resultados adversos em casa,
mas soube preparar uma equipe hoje que tivesse essa vitória elástica e consistente, no caso agradecendo, dando a vitória aos torcedores vascaínos e acreditando que com essa equipe Marcelo Cabo pode fazer um Vasco melhor durante esse restante de temporada. Então realmente não se assuste se ver essa equipe, né, no jogo de quinta-feira. O Vasco joga agora quinta contra a equipe do Cruzeiro no Mineirão e Marcelo Cabo pode repetir a mesma equipe, já que ele ainda está sob pressão no técnico ali no comando de treinador do Vasco da Gama. Marcelo Cabo, para não correr riscos, pode manter os mesmos 11 jogadores que começaram o jogo de hoje. Porém, apesar de tudo, eu acho que ele errou muito numa frase, né? Ele disse aí sobre a vitória. Ele falou o seguinte: se o Vasco mantiver essa média de 6 pontos a cada 3 jogos, ou caso conquistar 6 a cada 9 disputados, vai ser bom. É a tônica da competição. Isso realmente é algo que me preocupa demais. 6 pontos a cada 9 disputados são 2 vitórias e 1 derrota. Com todo respeito ao Marcelo Cabo, mas ele não pode ter esse pensamento. O Vasco, volto a repetir, é um clube gigante, é o maior clube da Série B do Campeonato Brasileiro, tanto com relação à história, à grandeza, quanto também com relação ao elenco. O Vasco, na minha opinião, tem o melhor elenco da Série B. Não estou falando se está jogando melhor, mas estou falando que com relação à mão de obra humana de jogadores, o Vasco tem o melhor elenco. Então Marcelo Cabo não pode ter essa mentalidade de conseguir 2 vitórias a cada 3 partidas. Não, é 3 vitórias a cada 3 partidas. É ganhar todos os jogos, colocar essa mentalidade vencedora na cabeça dos atletas. Marcelo Cabo já treinou CRB, já treinou Atlético Goianiense, já treinou ali e outros clubes do futebol brasileiro, como até mesmo CSA. Clubes que, com todo respeito, têm a sua grandeza, mas equiparado ao Vasco da Gama, são muito menores. Então Marcelo Cabo precisa ter esse conscientimento que está numa equipe gigantesca e todo jogo tem que vencer. Não pode pensar que a cada 3 jogos uma derrota vai acontecer. Isso não pode rolar dentro do nosso clube. Todo jogo tem que ter uma vitória. Todo jogo tem que entrar com uma mentalidade vencedora. Isso sim que deve ser passado para os atletas, isso sim que tem que ser o objetivo do Vasco. O torcedor vascaíno já não queria estar nessa posição de Série B do Campeonato Brasileiro. Então, já que estamos, vamos sem dúvida nenhuma comprar a luta por um acesso. Mas a gente quer que o Vasco tenha uma mentalidade de ser campeão e subir de forma tranquila. O torcedor vascaíno não merece passar por isso tudo que a gente vem passando durante esses últimos anos. Mas vamos seguir, rapaziada. Vamos falar agora com relação ao Léo Jabbar, rapidamente, né? O Léo Jabbar que teve também uma atuação muito boa no jogo de ontem. Foi ali, inclusive, prestigiado, acredito que até mesmo com uma assistência, né? Ele que iniciou a jogada, deu caneta pro passe ali do gol do Marquinhos Gabriel e também com um gol, e ele ficou inclusive muito emocionado. Ele fez até mesmo uma publicação nas suas redes sociais falando da seguinte maneira: disse que é um dia marcante para ele, que seja o primeiro de muitos, né, no caso o gol, e glória a Deus por todas as bênçãos. Família, sem vocês nada disso seria possível. Amo vocês, Vasco. Ele colocou aí nas suas redes sociais. Acredito muito que o Léo Jabbar tem tudo a se destacar, tem tudo a se tornar um jogador importante para esse elenco. Uma grande atuação ontem entrando no segundo tempo, e acredito que também botou uma pulguinha ali atrás da orelha do Marcelo Cabo com relação até mesmo de uma chance de ser titular para esse próximo jogo contra a equipe do Cruzeiro. E falando, como eu comentei no início do vídeo, com relação a dívidas, a empréstimos, a pagamentos, vamos falar sobre esse assunto. A vitória veio, mas a gente tem que seguir com as notícias. E eu quero primeiro falar aqui com relação a empréstimos feitos por essa gestão. Muitas pessoas se perguntam de onde está saindo dinheiro para pagar salários, para pagar outras coisas, dívidas que realmente estão sendo pagas, como por exemplo o Vasco outro dia pagou, né, realmente o fator que estava penhorando a Taça Libertadores, e o torcedor vascaíno começa a se perguntar: um clube que não tinha dinheiro há 3 meses atrás nem sequer para pagar salários de funcionários, agora tem dinheiro para até mesmo comprar MT, comprar Matias Galarza, colocar salários em dias. Isso tudo foi esclarecido. Notícia definitivamente exclusiva aqui para você, torcedor vascaíno. Tivemos notícias diretamente do que vem acontecendo na reunião do Conselho Deliberativo do nosso Gigante da Colina, e foi confirmado que atualmente o Vasco já fez 70 milhões de empréstimos. Muitas pessoas vão reclamar com relação aos empréstimos, mas para todo clube o empréstimo é necessário. O grande problema é a porcentagem de juros que acontece anualmente. E infelizmente é uma porcentagem até mesmo alta com relação ali aos empréstimos que acontecem em alguns clubes do futebol brasileiro, mas com relação ao mercado não é uma porcentagem de juros tão alta assim. Mas vamos seguir. São 70 milhões de empréstimos feitos, 29.862 milhões feitos aí no dia 25 de maio,
realmente um empréstimo já confirmado e outro feito também em junho, no valor de 40 milhões de reais. Empréstimos aí com 10% ao ano, ou seja, daqui a 3 anos esses 70 milhões podem se transformar num valor muito mais alto, que no caso pode acarretar ali algo em torno de 20 milhões a mais de juros. Porém, isso é uma solução. Atualmente as dívidas do Vasco com relação a salários atrasados, FGTS, são dívidas a curto prazo. E esse é o grande problema de cada clube. Você pegando um empréstimo e prolongando essa dívida para daqui a 3 anos, isso favorece, porque a dívida não passa a ser um curto prazo e passa a ser a longo prazo, que ajuda muito a colocar as contas de cada clube em dia. Então esses 70 milhões foram sim feitos e tivemos notícias que os primeiros 29 milhões foram usados aí para pagar salários atrasados e direito de imagem dos atletas, e os outros 40, feitos aí foram para pagar as rescisões e o pagamento do INSS e FGTS dos 186 funcionários. Não estou aqui batendo palma para a gestão, mas estou somente realmente trazendo as notícias aqui para vocês de tudo que está acontecendo. 70 milhões de reais foram pegos para pagar FGTS e INSS dos funcionários dos 186 demitidos e os outros 29 para pagar ali os salários atrasados, os direitos de imagem, os FGTS, os atletas aí que estavam e estão atualmente dentro do nosso clube. Esperar realmente que as contas venham permanecer em dia, que o Vasco estando cada vez mais ajeitado, isso chama a atenção do mercado. Acredito que o trabalho fora de campo até certo momento vem sendo feito. O grande problema é que vem acontecendo dentro das 4 linhas. O Vasco é um time gigantesco e essa situação não pode ser aceita, principalmente por essa gestão aí que está dentro do clube, mas também por nós torcedores. A gente tem que lutar pelos nossos direitos e temos que acreditar que até o final o Vasco possa ser definitivamente recolocado no lugar de onde nunca deveria ter saído. E falar aqui também rapidamente sobre VP geral do Gigante da Colina, aliás, VP de futebol, com relação ao José Luiz Moreira, o famoso Zé do Táxi. Segundo notícias, o Zé do Táxi entrou na justiça cobrando 4 milhões de reais do Vasco da Gama, referente a um empréstimo que ele mesmo fez ao clube nessa última gestão do Alexandre Campelo. É uma situação muito complicada, até porque o Zé do Táxi naquela ocasião era o VP de futebol do Gigante da Colina, o vice-presidente. Isso somente realmente existe dentro do nosso clube, um VP de futebol emprestando dinheiro ao Vasco e cobrando muito provavelmente com juros no futuro, e por isso tudo tá essa bagunça. A gente nunca viu um vice-presidente de uma empresa emprestar dinheiro e cobrar com juros lá na frente. Isso é realmente totalmente antiético dentro de uma empresa, e isso dentro do nosso clube se torna totalmente normal. É claro, ele tem o direito dele de pegar o dinheiro de volta. O problema é que isso acontece com frequência dentro do nosso clube, e é por isso que o Vasco está passando por essa situação atualmente de milhões em dívidas. Mas, mais uma vez, uma dívida batendo na porta de gestores antigos. Esperamos que isso também que venha a ser solucionado, e o dinheiro do Zé do Táxi venha a ser pago, e que essa rotina, essa frequência de empréstimos que acontecem dentro do nosso clube não venha mais ser uma realidade, que isso venha acabar e uma nova mudança venha acontecer dentro do Vasco da Gama. E para finalizar, rapaziada, falar aqui sobre reforços. Essa semana, sem dúvida nenhuma, vai ser uma semana muito movimentada com relação a especulações, a novos nomes, porque o Marcelo Cabo permanece no cargo de treinador do Vasco. O Vasco estava muito parado com relação à atuação no mercado, até por conta dessas atuações ruins do Marcelo Cabo. Acredito que essa atual diretoria, todas essas últimas contratações, passou pelo crivo do Marcelo Cabo. Então, por conta disso, o Vasco não vem mais contratando, até mesmo por um medo de uma demissão ali do treinador e fazer com que realmente todo o planejamento relacionado a contratações venha cair por terra por conta de uma demissão, de uma saída do Marcelo Cabo. Então, por conta da sua permanência até pelo menos quinta-feira, o Vasco pode estar no mercado contratando novos atletas. Primeiro eu gostaria de falar do João Tavares, ele que colocou aí ontem, após a vitória do Vasco, um emoji simbolizando realmente uma comemoração da vitória, ou seja, praticamente tudo certo para ele vestir a camisa do Vasco da Gama, um atacante que nessa última temporada estava no Internacional, vestindo ali a camisa das categorias de base do Inter, fechou praticamente com o Vasco, está há dias aí a pequenos detalhes para fechar em definitivo e confirmar o reforço para o Vasco para essa próxima temporada, jogador que apesar de estar nas categorias de base, chegaria para reforçar o profissional do Gigante da Colina. E além dele,
dele, também temos notícias de como eu já falei no início do vídeo. O Pássaro vai ao mercado atrás de um zagueiro para reforçar esse sistema defensivo, que ainda é um setor de muita dúvida para o elenco cruzmaltino e para o Marcelo Cabo, um setor que vem falhando demais, né? O Vasco vem tomando muitos gols, inclusive gols em praticamente todos os jogos durante essa temporada. Então, um zagueiro, né, que possa ser dupla do Leandro Castan, essa é uma das prioridades. O Castan entrou muito bem também no jogo de ontem, é um jogador importantíssimo para esse elenco cruzmaltino, e o Vasco estaria no mercado procurando um zagueiro para ser o seu companheiro de zaga, já que não vê ali uma solução na zaga com o Hernando. Então o Pássaro vai ao mercado e poderemos ter novidades aí durante essa semana relacionado a um zagueiro para formar essa dupla de zaga, e também nomes fortes estão na Colinas. O Léo pode chegar para reforçar o sistema defensivo, um jogador que inclusive já foi oferecido para o Vasco da Gama. Temos também notícias relacionadas ao Dedé e Anderson Martins, dois jogadores que estão livres no mercado. O Dedé ainda tem um pequeno imbróglio judicial com o Cruzeiro, mas pode estar ficando livre aí nos próximos dias, né, na próxima semana, e pode estar fechando com o Vasco da Gama. E o Anderson Martins é um jogador que desperta sim o interesse do Gigante da Colina por tudo que fez, mas realmente por conta de não ter tido uma boa temporada, o Vasco só irá tomar uma decisão com muita certeza. Mas acredito que o zagueiro que fechará com o Vasco da Gama sairá desses três nomes: Léo, Anderson Martins ou Dedé, e a gente breve estará trazendo novidades com relação a esse assunto. E além deles, o Otero. O Otero foi um meia oferecido ao Vasco da Gama durante essa semana, um jogador que está no Corinthians atualmente, tem contrato até o final desse mês, já pode assinar inclusive um pré-contrato. O Corinthians já deixou evidente que não quer a permanência do Otero para essa próxima temporada, e ele poderá estar aí de saída para um novo clube. O seu empresário é amigo pessoal do Alexandre Pássaro, e segundo notícias, realmente as negociações poderiam ser muito facilitadas por conta disso, e também pelo interesse do Marcelo Cabo em sua contratação. Então vamos aguardar. O Otero é um meia muito polivalente, que pode atuar como um meia armador, tanto também como um ponta direito ou ponta esquerda, e tem como sua grande característica o chute, algo que atualmente falta na equipe cruzmaltina. É um nome que agrada muito Marcelo Cabo, e a sua permanência pode evidenciar o Otero sendo como novo reforço do Gigante da Colina. Mas esse foi o vídeo, né, rapaziada? Trouxemos aí todas as notícias, todas as novidades do Vasco da Gama. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva aí no canal, vamos compartilhar o vídeo para todos os amigos vascaínos nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook. De verdade, rapaziada, o seu compartilhamento é importantíssimo. Se você compartilhar esse vídeo, chega a cada vez mais pessoas, e a nossa família só tende a crescer cada vez mais. Faltam menos de 400 para bater os 40 mil. Tempo passa, esse número não chega, mas eu tenho certeza que com a ajuda de vocês tudo ficará mais fácil. Vamos deixar também os seus comentários com relação ao que você espera aí do nosso Gigante da Colina. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus, tenham um ótimo domingo, aproveitem aí com as suas famílias, com o seu filho, com a sua esposa, com o seu marido. E é claro, ontem Vasco ganhando, tudo fica mais fácil. Um grande abraço a todos e também saudações vascaínas.